E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou gravar um vídeo aqui, pessoal, sobre um assunto que é a decomposição de forças. Então, é muito comum as pessoas terem dúvidas, as pessoas até fazem os exercícios, mas não entendem o porquê daqueles resultados. Então, uma carga que a gente vai decompor é uma carga normalmente que ela está aqui, ó, inclinada. Ela não está na sua total grandeza, ou no eixo Y ou no eixo X. Então, se eu tenho aqui, ó, o meu eixo X e tenho o meu eixo Y, certo? Eu tenho um ângulo de 90 graus. Se essa carga estiver totalmente aqui, ela está totalmente na vertical. Por exemplo, se eu tenho 10 toneladas comprimindo essa peça, ela vai descer na sua total grandeza 10 toneladas. Se eu tiver aqui 10 toneladas empurrando aqui, é 10 toneladas. Agora, quando eu tenho uma carga inclinada aqui, ó, que ela tá, a minha carga está passando por aqui inclinado, ela não está nem em X e nem em Y. Então, eu preciso fazer a decomposição dessas forças para eu saber quais as componentes que vão ser em X e qual vai ser em Y. Então, se eu tenho aqui um ângulo de 20 graus, um exemplo, então estou bem próximo da horizontal. Então, quando vocês fizerem a decomposição, multiplicar a carga, multiplica-se a carga pelo ângulo entre elas, eu vou achar a componente na horizontal. Por exemplo, se eu quero achar a componente horizontal, eu multiplico a minha carga pelo cosseno do ângulo, porque eu aqui estou analisando o eixo X, certo? Se eu quero analisar o meu eixo Y, eu multiplico a minha carga pelo seno do ângulo. Então, vertical, seno, horizontal, cosseno. Então, multiplica a carga pelo ângulo que eu quero trabalhar. É seno, é cosseno? Então, quanto mais próximo essa carga tiver do eixo que eu estou trabalhando, por exemplo, aqui estou a 20 graus. Então, a minha maior intensidade de carga vai ser no meu eixo X. Por quê? Eu estou mais longe do eixo Y aqui, ó. Se eu estou aqui 20 graus, para 90 graus falta 70 graus. Então, a minha intensidade maior de força vai ser no eixo X. E vocês vão notarem isso quando vocês vão fazer a conta. E muita gente faz, as pessoas fazem as contas e não entende os resultados. Então, é comum eu ter uma maior carga aqui na horizontal, porque eu tenho um eixo, porque eu tenho um ângulo aqui menor. À medida que eu vou aumentando, por exemplo, aqui, ó, tem um ângulo de 45 graus. 45 graus, pessoal, a tangente de 45 graus é 1, por exemplo. Se eu tenho aqui, ó, 10 metros aqui, obviamente eu tenho que ter 10 aqui, certo? Quando eu divido 10, porque a tangente é cateto oposto por cateto adjacente. Quando eu divido 10 por 10, dá 1. Por isso que a tangente é 1. Então, a carga em 45 graus, ela tem que ser a mesma na horizontal, a mesma na vertical. Agora, se eu estou me aproximando aqui, ó, quase próximo de 90 graus, eu estou mais próximo aqui da vertical. Então, a minha componente em Y, ela vai ser muito maior do que a minha componente em X. Então, quanto mais próximo eu estou aqui ou da horizontal ou da vertical, muito mais carga vai chegar no meu eixo aqui, na minha horizontal ou na minha vertical, conforme o ângulo vai diminuindo. Então, essa é uma noção que a gente tem que ter, pessoal, principalmente estudantes de engenharia, quando vão fazer cálculos, precisa entender por que aqueles cálculos estão dando. Se está dando uma horizontal de 30 quilos, 30 toneladas, eu tenho que ver que essa carga está indo de baixo para cima, então ela está comprimindo essa peça. Se eu estivesse chegando com a carga de cima para baixo, eu estaria tracionando essa peça. Então eu preciso entender quanto de compressão, quanto de tração vai chegar naquela peça, para quê? Para que eu dimensione, para que eu saiba qual material eu vou usar, qual geometria do material que eu vou usar. Então é para isso, pessoal, que se faz. Não é só para isso, mas uma das aplicações é no campo da engenharia. Então é por isso que é importante a gente entender os resultados, não apenas abaixar a cabeça e fazer conta. Beleza? Até uma próxima.